Deixa eu apresentar aqui para vocês Nós Sobreviventes do Ódio, Crônicas de um País Devastado, editora Máquina de Livros. É uma coletânea, né, de 224 crônicas que você escreveu na Folha de São Paulo. Eu li todas e vou comprar o livro para ter todas comigo aqui. Imprescindível, né, o trabalho da Cristina Serra nesse período todo. Conta um pouquinho da confecção, de revisitar esses textos, de organizar nesse volume aqui, que está muito bonito, Cristina. Obrigada, Conde. É só uma observação. Eu gosto muito da capa do livro, que foi o Bruno Drummond que fez, né? E você vê que as letras estão estilhaçadas, né? Sim. E você sabe, ele fez isso imediatamente após os O ataques 8 de de 8 de janeiro. ele teve essa percepção, assim, foi assim, eu acho que 1 ou 2 dias depois ele fez essa capa, a gente aprovou na hora, eu gosto demais dessa capa. É, Magnífica. como você falou, é uma seleção de crônicas, não são todas as crônicas que eu publiquei na Folha, eu fiz uma seleção, como você falou, eu revisitei de fato, eu tive que reler tudo que eu tinha escrito, e eu fui selecionando aquelas que dessem uma unidade para o livro. Eu selecionei principalmente as que eu escrevi sobre os ataques do Bolsonaro à democracia, ao povo brasileiro durante a pandemia, tudo aquilo, todas aquelas barbaridades que ele falou, que ele fez ou que ele deixou de fazer na pandemia e que resultou em 700 mil brasileiros mortos, a quem eu dedico o livro, por sinal, né? Dedico aos 700 mil brasileiros mortos, os ataques do Bolsonaro aos direitos humanos e os ataques também dele ao meio ambiente. Então, principalmente são esses temas, há outros, mas esses é que são assim, a fibra, digamos assim, né? A tessitura do livro é em torno desses 4 assuntos, né? E eu diria que quando você lê, eu coloquei em ordem cronológica, porque você vai percebendo como, à medida, sobretudo, que a pandemia vai se agravando, né, como ele vai aumentando a brutalidade da linguagem contra o povo, quando ele diz que, e daí, não sou coveiro, tem que deixar de ser um país de maricas. Então, você vai percebendo a escalada da brutalidade do governo Bolsonaro, né, de forma que o livro, eu te diria, quando eu terminei de selecionar, eu mesma pensei, e eu sinceramente espero que o leitor tenha essa percepção, né, eu disse assim, isso aqui é um documento da memória brasileira nesses anos de inferno que nós vivemos sob o Bolsonaro. Então, esse livro é um documento de memória, porque a gente não pode correr o risco, sabe, de permitir que se jogue para debaixo do tapete tudo isso que aconteceu e deixa para lá, daqui a pouco ninguém fala mais nisso, daqui a 4 anos, quem sabe Bolsonaro volta, se candidata a alguma coisa. A sociedade brasileira não pode deixar que isso aconteça, né? A gente precisa manter a memória desses crimes muito ativa, né? As pessoas precisam, sim, por mais doloroso que seja, precisam ter essa memória para que a gente cobre das nossas instituições, não só que o Bolsonaro se torne inelegível, né? Mas também que, ao fim de um processo, dentro do devido processo legal, que ele seja investigado, processado, julgado, né, que ele seja preso. Assim eu espero como cidadã brasileira. Então, essa é a minha parte, sabe, dentro da campanha Sem Anistia. E quando a gente fala sem anistia, não é por revanchismo, não. Isso precisa ficar bem claro. É apenas para que a justiça seja feita e para que os inúmeros crimes que ele cometeu sejam investigados e devidamente punidos, né? Crimes, aliás, que a gente não cansa de se surpreender, né? O mais recente deles agora, essa história mal contada dessas joias, que tudo leva a crer, entrariam como contrabando aqui no Brasil. Não entraram porque a Receita Federal segurou. Mas então é isso. Voltando ao livro, eu mostro aqui esse que eu tenho aqui comigo, está aqui. Tem o prefácio do Jânio de Freitas e a contracapa do Juca Kfouri, 2 queridíssimos colegas que me deram a honra de ter esses 2 textos também no livro, né? Então, Nós Sobreviventes do Ódio é uma homenagem, como eu disse,
aos 700 mil brasileiros mortos na pandemia, e é também, né, eu também dedico o livro ao povo brasileiro que firmou o seu compromisso com a democracia nas urnas, derrotando Bolsonaro e elegendo Lula.